Ok, pessoal, bom dia novamente. Ontem nós começamos esse novo tópico, termodinâmica. Nós falamos da construção de um termômetro. Para isso, a gente falou da chamada lei zero da termodinâmica, no sentido de que você pode falar de estado de equilíbrio térmico entre A e B, entre B e C, então eu posso falar do equilíbrio de A e C, tá certo? Então, se eu calibro o meu termômetro aqui, eu levo ele para outro local e posso garantir que, se eu meço a mesma temperatura com o meu termômetro, o objeto aqui e o objeto lá estão na mesma temperatura. Para isso, você precisa, então, construir uma escala, você tem que definir pontos que sejam mais ou menos universais, como você pode fazer com um líquido, né, mercúrio, álcool, etc., ou você vai utilizar um sistema, um gás fechado, e aí você vê como ele varia com a pressão, temperatura, por exemplo, volume, temperatura, e você descobre uma lei universal, uma temperatura onde todo movimento cessa e você define, então, um zero de temperatura. Tá ok? Essa escala é chamada Kelvin, e com isso você tem uma relação direta, que a gente vai mostrar ainda hoje, entre temperatura e energia cinética. As escalas têm relações lineares entre a escala Celsius e Fahrenheit, e Kelvin e Celsius. A escala é a mesma, só muda a origem, então vocês têm que ganhar alguma prática nisso, lembrando que a escala do sistema internacional é a escala Kelvin, tá certo? Então, falamos de transferência de calor e essa taxa de transferência de calor depende, então, do material, você vai definir coeficientes, depende do estado, se você está no estado sólido, no estado líquido, particularmente para a água, a gente definiu. Eu posso subir aqui um pouquinho e lembrar para vocês esses valores que, evidentemente, esses valores ir para outros sistemas, na hora de calcular, a gente vai procurar uma tabela e é importante ter uma ideia da quantidade de calor que você precisa nos diferentes processos. E você pode, então, fazer cálculos simples de transferência de calor, calcular a temperatura final, considerando que se o seu sistema está isolado, o calor cedido por uma parte do sistema é igual ao calor absorvido por outro, de maneira que o balanço total não, seja zero, né? Calor cedido igual a calor absorvido. Muito bem. Na aula passada, no fim da aula passada, alguém comentou sobre exercícios, então vamos combinar o seguinte: essa aula de hoje vai ser um pouco mais curta, eu vou concluir, vou avançar pelo menos essa parte formal, conceitual, e aí na próxima aula a gente faz alguns exercícios, faz a aplicação desses conceitos, tá ok? Então vamos fazer dessa forma. E nós estávamos, na aula passada, discutindo a transferência de calor, a taxa de transferência de calor. Eu comentei com vocês que essa taxa, né, de QDT é razoável numa primeira aproximação, supor que ela é proporcional à diferença de temperatura nas suas extremidades, T1 e T2, ela é, então, inversamente proporcional ao comprimento da
da barra do corpo, né? Então, quanto maior o comprimento, mais tempo você leva para transferir calor de uma ponta para outra e, evidentemente, é proporcional, na primeira aproximação, à área seção, né? Quanto maior a seção, mais contato, mais você facilita esse fluxo. Então, a menos de uma constante, essa é a relação que a gente estabeleceu. Esse capa, então, depende do material. Que mais? Então, é isso aí. E como é que você transfere calor de um material para outro? A gente comentou rapidamente, você pode usar um forno, né, transferir usando um daqueles mecanismos de condução, convecção, radiação, ou você pode usar energia mecânica, né, transformar energia mecânica, né, um choque, ou agitando um fluido, por exemplo. Então, você transfere energia. Isso a gente vai construir, então, um sistema que permite a gente usar esses mecanismos, transferir calor, tá certo? Ou fazer trabalho, energia mecânica faz trabalho sobre o seu sistema. Então, é assim que a gente vai trabalhar e antes, deixa eu lembrar aqui esse resultado que a gente discutiu da última vez, que pressão, você empiricamente se demonstra que pressão para gases diluídos, né, os chamados gases ideais, a pressão cresce linearmente com a temperatura, o volume a uma pressão constante cresce linearmente com a temperatura, pressão a volume constante cresce com a temperatura, volume a pressão constante cresce com a temperatura. Se essas duas grandezas são proporcionais, o produto dela também é proporcional. E a gente pode argumentar facilmente que essa constante, a proporcionalidade aqui depende, evidentemente, da quantidade de massa que você tem do seu fluido, né? Particularmente, essa é uma equação de gases, né? Os líquidos são muito compressíveis, em termos práticos, líquidos são incompressíveis, então, essa equação, vamos ser precisos, ela vale para os gases. Então, essa constante aqui, você tem esse termo de proporcionalidade entre a massa, então, quanto maior a massa, mais trabalho você tem que fazer, mais calor você tem que dar para o seu sistema para aumentar a temperatura, isso a gente discutiu antes, e essa constante de proporcionalidade aqui seria uma característica é a constante de proporcionalidade. Vamos falar disso agora. Se eu dependo da massa, a minha massa, se você entende, lembra que um gás é feito de partículas, né? Em última instância, a natureza última da matéria, ela é composta de átomos ou combinações de átomos, moléculas. Então, essa massa depende do número de partículas que você tem, do número de átomos ou moléculas do seu gás. Então, a gente vai usar o número de Avogadro. Quem lembra, então, do conceito do número de Avogadro? De onde vem esse número? O que é um mol? O que é, de onde vem esse número 6, aproximadamente 6 vezes 10 a 23. Isso é um número, né? Então, números coletivos do tipo uma dezena são 10, uma 12 são 100, uma dúzia, você vai comprar uma dúzia de alguma coisa, ou você vai precisar de um mol, alguma coisa. O mol, então, lembrando para vocês, é o número de partículas, de moléculas que você tem, se você tiver em gramas o peso dessa substância. Então, se você tiver 12 gramas
de carbono você tem 1 mol de carbono. Então, você tem 6,03 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Se você tiver hidrogênio molecular H2, o peso dele é 2, você deu 2 gramas de hidrogênio, você tem, então, o número de partículas é esse número. Então, o número, o peso molecular em gramas lhe dá, então, o número de partículas, e esse número é o número de Avogadro. Tá, ok? Então, uma maneira de eu exprimir essa minha relação aqui é, ao invés de colocar aqui a massa, eu vou colocar o número de partículas, tá, ok? E redefino essa minha constante. Então, a maneira de fazer isso é escrever PV igual ao número de partículas vezes T. E a constante de proporcionalidade é a chamada constante de Boltzmann. Então, eu posso reescrever essa equação. Esse número n, em geral, é um número muito grande, a constante de Boltzmann é um número muito pequeno, e eu posso reescrever isso da seguinte maneira. N é o número de partículas. Antes de escrever de uma maneira mais familiar, deixa eu comentar aqui que esse número de partículas eu posso exprimir em múltiplos de mol, tá certo? Então, se N0 é um mol ou Na, vocês preferirem, então, N vezes, esse N pode ser N igual a 1, 2, uma fração, 3,2 mols, 0,25 mols, tá certo? Então, N minúsculo é o número de mols, vezes N0, que é o número de Avogadro, o Na, como a gente definiu acima. Então, esse aqui é o número de partículas, N, vezes a constante de Boltzmann, KB, vezes T. Então, essa é a equação dos gases perfeitos, ou gases ideais. Tá, ok? Agora, esses números, repito, esse número é muito grande, esse número é muito pequeno, você pode usar, calcular esse produto aqui. Isso aqui é o número de Avogadro, é um número constante, a constante de Boltzmann também é uma constante, então esse produto ele tem valores intermediários, valores mais razoáveis, então você escreve isso aqui como sendo R. R é, então, o número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann. KB. Tá certo? E essa equação toma uma forma talvez mais familiar para vocês, que é o seguinte: PV é igual a N, onde N é o número de mols, R é a constante dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Atenção aí, temperatura. Se você colocar em Celsius, isso aqui, você vai encontrar valores numéricos completamente falsos, né? Porque você tem rapidamente 2 ordens de grandeza entre o valor na escala Celsius e Kelvin. Tranquilo? Então, eu tenho minha equação dos gases perfeitos, que eu posso escrever em termos das minhas variáveis, das minhas grandezas, o número de massa N, o número total de partículas multiplicado pela constante de Boltzmann, eu posso escrever como o número de mols vezes a constante R dos gases perfeitos. Tá, ok? Então, essa é a minha equação. Repito, provavelmente conhecido por algum de vocês. Agora, veja só. Eu estou falando aqui do produto PV, pressão vezes volume, igual a nRT, ou N maiúsculo KT. Muito bem, então qual é a pressão? Vamos desenvolver um pouco interpretar um pouco o que ocorre com essa equação, e eu vou tomar, por uma questão de simplicidade, vou pegar um volume, um cubo, tá certo?
e vou calcular a pressão em uma das superfícies. Eu quero saber qual a pressão desse gás nessa superfície aqui, tá certo? Então, a pressão aqui, eu pego uma caixinha de um cubo de lado L e vou calcular a pressão aqui. Para calcular a pressão, eu sei que pressão é força sobre área. Qual é a força exercida pelo gás nessa área L2? Tá certo? Então, força, lei de Newton, força igual a MA, não é isso? Mas eu posso escrever isso de outra maneira. Eu posso escrever isso como sendo dP/dt, onde P é o meu momento. Se a massa... Então, vou considerar... Ok, deixa eu ser mais claro aqui. Eu vou considerar uma única partícula que está batendo, que está incidindo nessa superfície. Então, se essa partícula bate aqui e volta, um choque elástico, então, qual é a pressão exercida por essa variação da força exercida nessa superfície? Então, eu quero saber quem é a força aqui. A força é igual à variação do momento mv, tá certo? Então, é isso que está escrito aqui, isso simplesmente é a expressão da lei de Newton. Eu vou aplicar isso, então, para uma partícula. Então, quem é dP/dt? dP/dt é, então, mv. Ora, mv, dP/dt, está escrito aqui, então, quem é a variação do momento quando a minha partícula bate aqui e volta. Isso é um probleminha que vocês discutiram lá em Física 1. O momento final é ser um choque elástico. No momento final, mv, momento inicial, menos mv, eu tenho uma variação total de 2 mv, tá certo? Então, a minha variação do momento, ΔP, é 2 mv, e o meu ΔT, qual o tempo para cada uma dessas colisões ocorrer. Então, antes de discutir isso, deixa eu fazer uma pequena aproximação aqui. Evidentemente, minhas partículas estão deslocando em todas as direções, mas exatamente por supor que essa distribuição de direções ela é completamente aleatória, eu vou fazer uma aproximação que, no fim, se mostra correta, no fim, ela coincide com um cálculo mais sofisticado, onde eu pego as componentes de velocidade para cada uma, Vx, Vy e Vz, e vou dizer simplesmente que as velocidades na minha caixa, deixa eu mudar de cor aqui, eu vou dizer que 1/3 das partículas está se deslocando nessa direção aqui, 1/3 está se deslocando nessa direção e só tem componente nessa direção, e 1/3 nessa direção perpendicular, tá certo? Então, 1/3 das partículas está incidindo nessa minha superfície. Olhando uma visão nessa direção, eu tenho essas duas paredes, então a minha partícula que se desloca nessa direção, vamos chamar isso aqui de x, ela bateu aqui, voltou, o momento inverteu, mv, saindo aqui mv, entre o menos mv aqui, o delta P é igual a 2 vezes mv. Agora, qual é o tempo dessa colisão? É o tempo da partícula viajar. Ela saiu daqui, foi na outra parede e voltou e bateu de novo. Então, a taxa com que essa força vai ser exercida depende desse tempo de viagem. Então, eu posso substituir esse ΔT por 2L, que é o tempo que a partícula viaja e volta a essa superfície, dividido pela velocidade. Outro comentário, eu estou considerando aqui como se tivesse uma única velocidade. A velocidade dessas partículas, você tem componentes de velocidade Vx, Vy e Vz, cada partícula. Então, eu estou fazendo essa abstração, dizendo que, em média, 1/3 das partículas está se deslocando na direção x,
um terço está se deslocando na direção Y e um terço na direção Z. Dessa maneira, eu vou fazer ainda outra suposição, é que, em média, essa partícula está se deslocando com o V, que é a velocidade média. Eu vou evitar de botar essa barrinha, mas quando eu coloco o V aqui, estou significando a velocidade média. Tem partículas que têm velocidades maiores, tem partículas que têm velocidades menores, você tem uma distribuição de velocidades que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, se vocês entendem essas aproximações, que, repito, se mostram, se eu fizer um cálculo mais sofisticado, considerando a natureza vetorial, a distribuição, vou encontrar exatamente o mesmo resultado. Então, voltando aqui, o que é que eu estou calculando? Eu estou calculando a força média sobre essa superfície para cada partícula. Isso aqui é o momento médio, que é igual à variação no tempo, ddt, de mv, tá certo? Então, a variação no momento é razoável aqui tomar esse valor considerando um choque elástico, então é 2 vezes mv, e o tempo dessas colisões eu vou tomar como sendo a taxa com que o tempo que essas partículas, essas moléculas chegam nessa superfície, que é 2 vezes L, é o tempo do trajeto, dividido por esse V médio aqui. Tá ok? Então, arrumando aqui o 2, vai com o 2, o V sobe e fica V quadrado, então eu fico com mV2 sobre L. Quem é esse aqui? É o dP dt, que é corresponde à minha força média. Tá ok? Então, minha força média, em termos das minhas grandezas, das grandezas do meu sistema, é a massa da partícula, a velocidade média ao quadrado, dividido pela dimensão dessa dimensão aqui. Então, essa é a força média de uma partícula, de uma molécula, de um átomo que esteja no vapor. Ora, essa força, nós dividimos, então, eu peguei um terço das minhas partículas, então quantas partículas estão estão exercendo uma força nessa superfície. Ora, nessa aproximação que eu divido um terço em cada direção, um terço m sobre 3 vezes a força média me dá a força total de todas as partículas nessa parede aqui. Ok? Que a gente está considerando. Então, m sobre 3 vezes a força média, que nós acabamos de calcular aqui, então, esse é o valor da força média exercida por todas as partículas que atingem essa pressão. Então, qual é a pressão? A pressão média, se vocês quiserem chamar assim. Então, minha pressão média vai ser a força média dividida pela área. Conceito básico de pressão. Então, essa superfície tem lado L, então, L, qual é a área? A área A é igual a L2. Então, força média, que era M sobre 3, MV2 sobre L, eu divido por L2. Tá ok? Isso aqui é a área, isso aqui é o que eu tinha antes, vezes, para cada partícula, vezes o número de partículas, um terço que está atingindo essa superfície, e essa aqui é a área. Então, L2 vezes L dá o volume do meu cubo, então a pressão média é igual a N sobre 3, MV2 sobre o volume. Tá ok? Então, tem uma expressão bem interessante em termos das grandezas macroscópicas do meu sistema. Se eu passo esse V para o outro lado, eu obtenho uma coisa bem interessante, que é PV, tá certo? Igual a N sobre 3 MV2. Ok? Ora, mas quem é esse meu PV
a expressão empírica que a gente tinha obtido antes, PV é igual a nRT ou NKBT. NRT, para lembrar vocês, mas eu vou me deter a essa expressão aqui mais fundamental, ou em termos da constante de Boltzmann, porque eu vou fazer a seguinte comparação. PV é igual, a gente acabou de obter N sobre 3 MV2, e PV a gente já tinha obtido o número de partículas constante de Boltzmann vezes T. Então, essas duas expressões são iguais, eu tiro, então, que mv2 sobre 2, por que eu divido por 2? Porque isso aqui é a expressão da energia cinética. Se eu divido por 2 aqui, eu divido por 2 do outro lado, então fico com mv2 sobre 2 igual, o 3 foi para o outro lado, 3 meio de KBT. Tá ok? Então, veja só, a gente obtém esse resultado, é extremamente importante, com significado muito importante, que diz o seguinte, que a energia cinética das minhas partículas é igual a 3 meios de KBT. Ou seja, você tem uma associação direta entre, isso aqui tem unidade de energia, entre a energia térmica e a energia cinética. Ou seja, o conceito de temperatura está estritamente ligado ao movimento das partículas. Então, o que é que define a temperatura de um gás? A energia cinética deles. E só de um gás, não. Você pode estender esse conceito. Temperatura é um conceito de movimento, tá certo? Então, a energia cinética média das moléculas é igual à energia térmica média dessas partículas, tá certo? E a relação numérica precisa é dada por essa expressão aqui, ok? Então, extremamente importante, a gente demonstrou isso para um gás, eu vou só argumentar aqui que isso vale também para um sólido, o conceito você pode estender para um sólido, se você considera o que é um sólido são átomos que estão ligados em uma rede e imagina que o que liga esses átomos, esses núcleos atômicos aqui, é uma estrutura de um potencial periódico regular, se você tem um cristal, e essas partículas aqui, a uma temperatura que é diferente de zero, ela tem uma energia média. Isso aqui é uma visão muito clássica, né? Muito microscópico. A gente sabe que é muito mais sutil do que isso. Para descrever esse mundo microscópico, a gente precisa de um formalismo diferente, formalismo da mecânica quântica, mas essa descrição funciona bastante bem se você entende que as partículas, os átomos estão em posições médias e que, dependendo da temperatura, você tem um valor médio aqui da posição, se você atribuir uma posição nesse potencial para cada partícula. Evidentemente, se aumenta a energia cinética, se você tem um posto potencial, num certo momento, você aumenta muito essa energia cinética, essas partículas vão escapar desse posto de potencial. Isso significa o quê? Significa que você saiu do estado sólido, por exemplo, para um estado líquido, onde a ligação é menos... a energia cinética média ela passa a ser comparável à energia da ligação do potencial, e essas partículas, então, podem viajar na estrutura. E no limite em que essa ligação do potencial ela se torna desprezível, você tem, então, um gás. Tá ok? Então, o importante é que seja para um gás, um líquido ou um sólido, esse conceito de energia térmica está associada ao movimento das partículas. Você pode estender esse conceito aqui para outros estados, outros conjuntos de partículas em distribuição diferentes. Muito bem,
Então, voltando aqui para o gás, você tem, a gente, nessa dedução que a gente fez dessa expressão, eu considerei que as partículas, separei um conjunto de partículas com movimento só em x, só em y e só em z, mas, evidentemente, cada partícula ela tem uma velocidade, esse vetor velocidade tem uma componente Vx, uma componente Vy, uma componente Vz, e essas velocidades estão distribuídas estatisticamente. Então, em cada direção, você pode, então, pegar se você conseguir fazer uma medida das velocidades na direção x, então você tem uma distribuição aleatória e uma distribuição estatística. Se vocês tiverem já estudado distribuição estatística, vocês sabem que essa distribuição é dada por uma curva gaussiana, uma exponencial do tipo exponencial de menos x2, tá certo? Uma curva desse tipo, chamada gaussiana. Se vocês não sabem isso, então estou comentando aqui para vocês, e é possível, sim, você medir as componentes em uma determinada direção. Existem técnicas para fazer isso, você pode fazer isso espectroscopicamente, você pode fazer isso deixando o gás escapar numa certa direção. Então, não existe nenhuma razão, uma caixa que você tenha mais velocidades positivas que negativas. Então, em média, em uma direção, a velocidade média mais provável é zero, você tem partículas com velocidades positivas. Quanto maior a velocidade, menos provável, ou velocidades negativas, se você define uma orientação na direção x. A mesma coisa para o y e a mesma coisa para o z. Mas, veja só, o que me interessa aqui não é o valor, a menos numa experiência em particular, eu não quero olhar nenhuma direção em particular, eu quero saber a distribuição de velocidades. E quem é a velocidade dessas partículas? A velocidade, esse vetor velocidade aqui, esse vetor velocidade, quem que é? É a soma vetorial das três componentes. Então, V é raiz de V de x ao quadrado, mais V de y ao quadrado, mais V de z ao quadrado. Não é isso? Você pega a soma vetorial o vetor, a distância do vetor, o comprimento do vetor, nada mais é do que uma composição, como é que chama? Euclidiana, pronto, era essa palavra que eu estava procurando, dessas componentes de velocidade. Muito bem, e como fica, então, a distribuição, o resultado importante aqui é qual é a distribuição dessas velocidades. Veja só, embora para cada direção a posição mais provável seja V igual a zero, qual a probabilidade de que, em absoluto, a velocidade total da partícula seja zero, que ela esteja parada dentro do gás? Isso praticamente é zero. Então, ela pode, em uma direção, não ter movimento, mas ela tem nas outras direções. Então, a velocidade total da partícula, essa velocidade, ela é descrita por essa distribuição. Se você quiser falar em termos probabilísticos, a curva que lhe dá a distribuição de velocidades em função de V, então esse gráfico aqui é uma distribuição de probabilidades, tá certo? Que probabilidade significa que essa curva aqui está normalizada, essa área aqui é igual a 1. Mas, simplesmente, isso aqui é um histograma, no sentido de que, para essa velocidade aqui, o número relativo de partículas, isso aqui seria, então, o número de partículas com essa velocidade V. Então, para essa velocidade aqui, esse valor, para essa velocidade aumenta, você tem a velocidade aqui mais provável, você tem a velocidade média, que não é essa, você tem a velocidade
velocidade média, velocidade mais provável, e essa distribuição decai, né, para a grandes velocidades, ela decai. Mas essa distribuição é dada por quem? Pela chamada distribuição de Maxwell-Boltzmann, que é dado por essa expressão aqui. Esse V2 aqui é que faz com que essa curva decaia para pequenos valores de V. Então, para V igual a zero, esse produto aqui se anula, a probabilidade de você ter uma partícula com V igual a zero é zero. Então, essa é a minha distribuição de número de partículas em função de V. Tá ok? Então, é essa exponencial vezes V2. Repito, essa é a chamada distribuição de Maxwell-Boltzmann. E veja só, esse cara aqui, então você tem mv2 sobre 2 aqui sobre kT, ou seja, energia cinética sobre energia térmica. Então, você mudando o T, você muda essa distribuição. Você aumenta a temperatura, essa distribuição se desloca. Então, para temperaturas maiores, você tem o valor da velocidade mais provável, da velocidade média, vai se deslocando. Se você esfria o seu gás, ele vai ficar distribuído para velocidades menores, tá ok? E a relação entre as velocidades, a distribuição de velocidade e temperatura é dado, então, por essa relação. Essa é, então, a distribuição de Maxwell-Boltzmann e tem uma relação direta entre energia cinética e temperatura. Ok. Então, eu termino essa parte aqui. Deixa eu abrir. Com isso, eu concluí o que a gente começou antes. Deixa eu, então, ir para a próxima. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, seria interessante se, assim, quando terminasse, fizesse pelo menos uma questão para aplicação, para a gente assimilar melhor. Pronto, o que eu disse no início da aula foi isso, né? Que hoje essa aula vai ser um pouco mais curta, então a gente vai concluir uma parte conceitual e para a semana a gente faz aplicações, tá ok? Para vocês ficarem mais... Mas, independente disso, evidentemente, a sugestão é que vocês comecem a fazer os exercícios, se tiverem dúvida, me procure a professora Martina e a gente vai discutindo, vamos resolver e vamos fazer a aplicação. É evidente que essa parte conceitual é importante para vocês entenderem, mas vocês só vão ganhar intimidade, naturalidade intelectual em relação a esses conceitos quando fizerem muitos exercícios. Ok? Então, vamos continuar aqui e para a semana a gente faz, então, aplicações. Vamos fazer aplicações de cada um desses conceitos. Veja só, pessoal, o que eu vou apresentar para vocês daqui para o fim do curso, esse tipo de sistemazinho vai ser recorrente, tá certo? São duas coisas que vão ser muito importantes que vai persistir até o fim dessa parte de termodinâmica, até o fim do nosso curso, que é o seguinte, você tem essa equação de estado, todo mundo aqui, espero que ninguém tenha dúvida sobre essa equação de estado, né? PV igual NKT, ou se vocês preferirem, essa aqui em termos de grandeza mais fundamentais, ou a outra expressão PV igual a N minúsculo, número de moles RT, então RNR igual a número de partículas constante de Boltzmann, tá ok? Então, posso usar uma ou outra. E veja só, o que é que sugere aqui? É que eu vou fazer, sempre representar o meu sistema, um gás, que eu vou descrever daqui a pouco, um sisteminha para usar em cada discussão, que é fazer um gráfico PV. Se eu faço um gráfico PV,
cada ponto do meu sistema. Então, antes de discutir esse gráfico aqui, deixa eu descrever o sistema que eu estou falando, porque o sistema que a gente está discutindo aqui é esse gás que está no recipiente. Quem é esse recipiente? Lembre-se, como nós fizemos na aula passada, o meu recipiente vai ser um recipiente que está termicamente isolado do meio, então o meio não influencia em termos de pressão, temperatura, esse meio exterior não influencia esse meu gás, esse gás está isolado aqui, e está isolado na base também. Só que eu posso permitir, esse meu sistema é uma montagem experimental, que eu posso permitir trocar essa base aqui e, eventualmente, aquecer, inserir ou retirar calor desse sistema aqui. E eu posso, como é que a gente interage com o meio? Né? Como é que eu dou energia para o meio? A gente discutiu no início dessa aula, eu falei de transferir calor ou fazer trabalho, tá certo? Ou usar energia mecânica, transferir energia mecânica para o meu sistema, ou transferir calor. Como eu vou transferir calor aqui, ou dando calor ao sistema, ou retirando calor do sistema, quando eu permito troca de calor aqui. Senão, eu fecho aqui e o sistema está completamente isolado. Então, esse é o meu sistema experimental, que me permite também fazer trabalho. Como é que eu faço no trabalho nesse sistema? Eu tenho um pistão aqui que eu posso variar a pressão. Então, a maneira que vocês vão ver em praticamente todos os livros idealizados é dizer que você tem pequenas partículas aqui, cubozinhos ou grão de areia. Então, a descrição no sentido de que eu possa, de uma maneira muito lenta ou muito controlada, aumentar ou diminuir a pressão aqui com o peso desse meu sistema aqui. Então, eu posso fazer trabalho ou o sistema faz trabalho sobre esse pistão. Ok? Então, posso controlar essa pressão aqui, controlando essa massa que está pesando aqui em cima, está empurrando o meu pistão. Tá ok? Todas as experiências, entre aspas, que a gente vai fazer aqui, esse processo tem que ser lento, o sistema tem que estar sempre em equilíbrio. Imagina o seguinte, que eu pego aqui e abruptamente empurro o meu pistão para uma outra posição aqui, para metade da altura aqui. Se eu fizer isso, ora, essas camadas iniciais vão ser empurradas e aqui vai ter provavelmente uma região de alta pressão, aqui de baixa pressão. Então, você vai ter um sistema que a gente não sabe descrever. Eu não sei descrever porque é um sistema fora do equilíbrio. Eu não posso definir, eu não tenho uma densidade uniforme, eu não posso definir um volume para todo. Ops, deixa eu admitir. Eu não posso definir pressão, não posso definir temperatura, porque o movimento das partículas ainda não está equilibrado. Então, o que eu vou fazer aqui é sempre fazer movimentos suficientemente lentos, de forma que eu posso definir sempre, em todo instante, pressão, temperatura, tudo está bem definido nesse sistema. O que é lento é o tempo relativo ao movimento dessas partículas. As velocidades aqui são muito... A velocidade média aqui é bastante alta, então, dependendo do gás, a temperatura ambiente você pode ter, dependendo da dimensão das partículas, você pode ter velocidades supersônicas. Então, para dar uma ideia para vocês em termos bem práticos, se você tem uma sala e alguém abrir um vidro de perfume na extremidade da sala, rapidamente essas partículas de perfume vão chegar e você vai sentir na outra extremidade. Então, a velocidade, a temperatura ambiente, a velocidade média é bastante grande. Tá certo? Então, por partículas leves como hidrogênio, você tem centenas, se não milhares de metros por segundo, então as velocidades são bastante grandes, então rapidamente os equilíbrios aqui se estabelecem, mas
o importante é estabelecer essa precaução de dizer que meu sistema está sempre em equilíbrio. Razoável isso? Então, dito isso, a gente vai, então, utilizar sistematicamente esse sistema, que é um sistema, repito, é o meu gás, sobre o qual eu posso fazer trabalho ou receber trabalho dele através desse pistão móvel, tá certo? E posso trocar ou não calor com ele. Tá ok? Então, esse é o meu sistema que vai permitir estudar esse gás. E, para isso, eu vou usar uma representação, aí volto aqui para a minha representação, que esse gás está no limite em que as densidades, as partículas não interagem, não tem interação química nem potencial de interação entre as partículas são consideradas individuais, então, nesse limite, vale essa equação dos gases perfeitos, dos gases ideais, PV igual a MKT. Ora, se eu desenho um gráfico de P em função de V, então, cada ponto dessa região me define perfeitamente o estado do meu sistema. Está aparecendo como um chapéu queimado. É normal, né? Era certo. Agro, desliga esse microfone. O que mais? Igor. Esse aí, que não é tudo. Severino. Está todo mundo mudo. Se quiserem fazer alguma interrupção, alguma pergunta, fique à vontade. Eu só não quero ruído de fundo. Ok, pessoal. Então, onde nós estamos? Nós estamos descrevendo o meu gás. Eu tenho um sistema que me permite, então, fazer experiências com ele, trocando calor e trocando trabalho. E o que eu estava afirmando é que nessa descrição do gráfico PV, cada ponto dessa região aqui me descreve um estado muito bem definido do meu sistema. Por quê? Porque se eu tenho uma pressão e um volume definidos, então, para esse ponto aqui, sei lá, para esse ponto aqui, eu tenho essa pressão aqui e tenho esse volume aqui. Ora, se eu tenho uma pressão e um volume, N é o número de partículas do meu gás, é fixo, né? É o que está dentro do meu recipiente. K é uma constante, é a constante de Boltzmann, então eu posso calcular T, trivial, tá certo? PV sobre NR, NK me dá a temperatura. Então, o gás está perfeitamente definido toda vez que eu pego um ponto nesse gráfico PV. Razoável isso? Agora, veja só, se eu faço, voltando aqui à minha variação, eu vou variar as grandezas aqui, eu quero ir do meu ponto 1 para o ponto 2. O que é que eu fiz aqui para ir de 1 para 2? Eu aumentei o volume, então deixei o sistema expandir, por exemplo, eu retirei abruptamente, por exemplo, massa aqui, eu diminuí a pressão, o sistema expandiu, cresceu o volume, e a pressão, evidentemente, diminuiu. Está razoável isso? Então, desse ponto 1 para o ponto 2, caiu a pressão e o volume aumentou, saiu do V1 para V2. Agora, se isso foi feito de uma maneira abrupta, o que é que ocorreu aqui? Isso aqui eu não sei descrever essa evolução se eu retirei violentamente, diminuir violentamente minha pressão no meu sistema. Tá ok? Então, eu só vou poder descrever a evolução do meu sistema se eu puder ter uma evolução em cada ponto de 1 para um ponto, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Em cada um desses instantes, eu posso
descrever minhas grandezas termodinâmicas. Razoável isso? É preciso ter essa prudência, porque para eu poder usar essa equação de estado, ou seja, é o chamado processo quase estático, em que eu possa sempre definir equilíbrio. E isso não precisa esperar um tempo infinito, porque rapidamente as partículas, a temperaturas típicas, rapidamente elas encontram a sua condição de equilíbrio. Tá ok? Então, muito bem. Eu vou definir agora uma outra grandeza, que é o seguinte: a gente discutiu que a energia térmica associada às partículas, então, nessa posição aqui, eu tenho uma pressão bem definida, vamos chamar aqui de P1, um volume bem definido, V1. Então, se eu tenho uma temperatura bem definida aqui, eu tenho, associado à temperatura, eu tenho uma energia interna da energia cinética dessas partículas. Então, essa chamada energia interna vai ser energia associada a cada partícula, né, 3.000 de kBT, constante de Boltzmann, vezes a temperatura, vezes o número de partículas. Isso é a minha definição de energia interna. Então, N vezes KB, K é igual a N minúsculo R, que é a constante de Boltzmann. Tá ok? E isso aqui é igual a quê? 3.000 de nRT é PV. Então, a energia interna eu posso escrever dessas diferentes formas. Vocês têm que ganhar intimidade. Em algum momento é mais útil escrever de uma maneira ou de outra. Conceitualmente, você tem N partículas, cada um com energia média associada à temperatura dada por 3.000 de kBT, como a gente viu mais acima. Então, essa é a energia interna do meu gás como um todo, e simplesmente substituindo, a gente viu bem isso, que K, Kn, número de partículas vezes K, isso é igual ao número de mols vezes R. Tá certo? Então, posso escrever isso dessa maneira, identificando isso aqui como sendo PV, energia interna, 3.000 de PV, por exemplo. Ok? Então, a energia interna ela está muito bem definida nesse gráfico PV. Então, se eu tenho o meu sistema, para cada ponto, o estado do meu sistema está muito bem definido em cada ponto desse gráfico. Eu tenho uma pressão definida, um volume definido, eu tenho uma temperatura definida, e como a energia interna é uma função direta da temperatura, então a energia interna é chamada uma função de estado. Para cada ponto desse gráfico, para cada posição nesse gráfico PV, a minha energia interna está bem definida. Tá ok? Ok. Então, repetindo o que eu acabei de falar aqui, nesse gráfico PV, cada posição você pode atribuir a grandeza U de T, e essa é uma função de estado. A gente vai ver que tem outras funções, outras grandezas termodinâmicas, como calor e trabalho, que você não pode associar, não são funções de estado, embora a gente vai construir funções. Primeira lei da termodinâmica é o que a gente vai fazer agora, e tem que ter cuidado. A energia interna é uma função de estado, calor e trabalho não são, mas isso eu espero que fique bem claro com as discussões que a gente vai fazer daqui a pouco. Veja só, se para cada ponto desse meu diagrama eu tenho uma função bem definida, U de T,
porque a cada ponto desse, eu espero que vocês estejam convencidos que a temperatura está muito bem definida, P está definido, V está definido, então eu tenho nRT, por exemplo, ou, sempre repetindo para fixar bem esses conceitos, tá certo? A temperatura também está bem definida, a menos dessas constantes. Muito bem, então se eu sair desse ponto 1 para o ponto 2 aqui, eu vou ter uma variação da minha energia interna. Se eu mudei a posição, se eu mudei a temperatura, a menos que eu varie numa condição muito particular em que a energia interna não muda. Quando é que a energia interna não muda? Quando a temperatura for a mesma. Então, quando é que isso ocorre? Quando é que essa temperatura aqui é constante? Esse N é constante, K é constante, e se eu impor que essa temperatura é constante, o que é que eu vou ter? Vou ter uma curva do tipo P inversamente proporcional a V, porque isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, e eu estou impondo T constante. Então, P varia com 1 sobre V, o que é uma função do tipo Y igual a menos de uma constante aqui, sei lá, um C, X. Qual o jeitão dessa curva aqui? Ora, vocês lembram que essa função tem esse jeitão aqui. Ops. Tá certo? 1 sobre X. Então, essa pressão, se a temperatura é a mesma, essa pressão, se eu mantenho a temperatura constante, esse gráfico varia assim. Isso aqui vai assintoticamente se aproximando de P igual a zero, aqui ele vai assintoticamente se aproximando de V igual a zero, quando P vai para infinito, né? Então, esse é o jeitão da curva, se P for constante. Isso é chamado uma curva isotérmica. Tá ok? Então, muito bem. Mas, de uma maneira geral, eu posso vir de uma energia de uma posição 1.1 para 1.2 aqui qualquer. Nesse caso aqui, mudou a temperatura, houve uma variação de energia interna. Ao longo dessa curva, qual é a variação da energia interna? Zero. Tá ok? Por quê? Porque eles têm todos a mesma temperatura, têm a mesma energia interna, que é uma função exclusivamente da temperatura. Tranquilo? Razoável tudo isso? Então, como é que eu faço para fazer evoluir, fazer mudar a minha energia interna? Se eu não vario ao longo dessa isoterma, eu posso mudar a minha energia interna variando para de 1.1 a 1.2, variando a minha energia interna. Como é que eu posso fazer isso? Então, existem duas maneiras de ceder energia para o meu sistema. Já mencionei antes. Então, uma maneira é, então, tem o meu sistema, eu posso, aqui está o meu sistema, o meu gás, eu posso ceder calor ou retirar calor, e isso muda a energia interna, ou posso fazer trabalho sobre o meu sistema. Então, vamos analisar essas duas situações em que eu posso ou fazer trabalho. Como é que eu faço trabalho? Se eu empurro meu pistão ou retiro o meu pistão, o trabalho pode ser, vamos discutir daqui a pouco esse sinal, o trabalho vai ser feito, então, é a força que o pistão está exercendo, vezes esse deslocamento nessa direção, estou chamando aqui de ΔX, esse deslocamento, trabalho é força vezes deslocamento. Tá certo? E quem essa força é pressão vezes a área do meu sistema, área vezes o meu ΔX, a ΔX é o ΔV. Então, o trabalho feito pelo pistão, ou feito sobre o pistão, é P ΔV. Razoável isso? Então, essa é uma maneira de dar ou retirar a energia do meu sistema, fazendo trabalho sobre o sistema ou recebendo, ou o sistema fazendo trabalho sobre o pistão.
Então, eu posso escrever uma equação termodinâmica que é a seguinte: a variação da energia interna pode ser feita dando calor ao sistema ou retirando o trabalho do sistema. Por que isso aqui eu estou afirmando que isso aqui é retirar trabalho do sistema? Porque se o sistema está fazendo trabalho sobre o meio, ou seja, se o sistema está empurrando esse cilindro, então o volume V2 é maior do que V1, então V2 menos V1 é um número positivo, menor a energia interna diminuiu. Se eu estou fazendo trabalho sobre o sistema, se sou eu que estou empurrando o pistão, o trabalho externo, V2 é menor do que V1, esse ΔV é negativo, menos com menos dá mais, então o ΔU cresce. Tá ok? Então, se eu faço trabalho, eu aumento a energia interna, se eu deixo o sistema fazer trabalho, a sua energia interna diminui. Tranquilo? E é isso que justifica esse sinal menos aí. O trabalho. E com isso, eu estabeleço isso aqui como uma lei. Isso nada mais é do que a conservação da energia. A energia interna ela é alterada pelo calor que eu cedo ao meu sistema ou pelo trabalho feito que eu cedo ou retiro, ou que o trabalho que eu faço ou retiro do sistema. Tá ok? Então, essa é uma expressão de conservação de energia e é a chamada primeira lei da termodinâmica. Ok? Então, vamos discutir um pouquinho sobre essa lei. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar alguns casos limites. Por exemplo, se o meu sistema tiver, se eu fixar, então, estou no meu sistema, o meu reservatório, tá ok? E eu fixo o meu pistão aqui, eu fixo ele aqui, não deixo ele se mover, ou seja, se ele não se move, ΔV é igual a zero, esse termo aqui se anula e a variação de energia interna é devido unicamente à troca de calor aqui com o meio, tá certo? Então, a variação de energia interna, se o volume é constante, a volume constante, a variação de energia interna é devido única e exclusivamente à troca de calor. Ok? Esse é um caso extremo em que eu fixo o volume. Se, por outro lado, eu isolo termicamente o meu sistema, não permito troca de calor, aqui está isolado termicamente, mas, por outro lado, eu permito, liberei aqui o meu pistão, ele pode se mover, se eu permito o pistão se mover, mas sem troca de calor, então, se Q é zero, não tem troca de calor, a variação da energia interna é devido única e exclusivamente ao trabalho externo. Já discuti esse sinal, posso repetir para isso ficar claro. Se eu faço trabalho sobre um sistema, se eu faço trabalho empurrando o meu sistema, o V2 é menor do que V1. Se V2 é menor do que V1, V2 menos V1 é negativo, ΔV é negativo, esse número aqui é negativo, menos com menos é mais, então eu aumento a energia interna. Razoável isso? Então, empurrando o pistão, eu aumento minha energia interna, eu faço trabalho sobre o sistema. Ok, então vamos voltar à nossa situação em que a minha temperatura não muda. Vamos analisar o que ocorre numa isoterma. No isoterma, o que é que eu tenho? Eu tenho que
a temperatura não muda, por definição, T igual a constante. Então, se eu venho do ponto 1 ao ponto 2 numa isoterma, o que eu tenho de interessante aí? O que eu posso dizer sobre a primeira lei? Alguma sugestão? Ora, se a temperatura é constante, a gente viu que esse cara aqui é zero. Eu não vario a energia interna. A energia interna em qualquer um desses pontos, porque U é uma função exclusiva da temperatura. Então, se a temperatura não muda, U é constante. Então, ΔU é igual a zero. Ok? Então, esse ΔU igual a zero ao longo dessa trajetória entre o ponto 1 e o ponto 2, esse termo igual a zero, significa o quê? Significa que o calor cedido vai fazer trabalho. Tá ok? Então, o cálculo do trabalho, como ele é feito? Quem é o trabalho? Ah, muito bem. Quem é o trabalho? Trabalho feito pela pressão. A gente viu que força era igual a... que o trabalho, desculpe, era força vezes um deslocamento nessa direção, vamos chamar de X. dx. Ok? Ora, mas força é pressão vezes a área. Então, área vezes dx, eu vou chamar isso aqui de dV. Então, se tem uma variação de volume vezes a pressão, isso aqui é o meu elemento dW. Tá certo? Então, se todo mundo concorda que esse dW aqui, essa variação infinitesimal de trabalho devido a uma variação infinitesimal do meu volume, tá certo? Onde eu posso definir aqui uma certa pressão, nesse ponto eu vario tão pouco o volume que esse P é constante. Mas se eu vario ao longo dessa reta, evidentemente que essa pressão está mudando. Mas vamos, então, analisar quem é o trabalho para vir de 1 até o ponto 2. Eu vou ter que somar todos esses trabalhos ao longo, esses delta, o ΔW, quando eu vario aqui de ΔV, em que, de onde até onde? Do ponto 1 inicial ao ponto final V2. Então, eu saio do volume V1 ao volume V2 e vou fazer essa soma do ponto 1 ao ponto 2. Se eu vou fazer uma integral em dV, esse aqui é o V1, esse aqui é o meu V2, tá certo? E quem é o meu dW é P dV, tá certo? Mas P depende do volume, tá certo? Está variando. O P está variando, o P está diminuindo quando o V aumenta. E eu sei como é que ele varia. Esse P, para uma temperatura constante, ele é inversamente proporcional a V. Passei V para o outro lado, porque eu sei que eu tenho uma constante, a temperatura é constante. nRT ou nKT. Tá certo? Então, vamos fazer essa continha aqui. Então, essa integral entre o volume V1 e V2, né, entre o volume V1 e o volume V2, de P dV, agora, o nRT é constante, esse nRT, ou isso aqui, nRT, a temperatura é constante, então tudo isso aqui é constante, isso sai da integral, e eu tenho a integral entre V1 e V2 de dV sobre V, que é a integral de uma função, que é a integral, vocês sabem que é a integral de dx sobre x, não é isso? Que é a integral de dx sobre x,
sobre x, log neperiano, log natural de x. Então, isso aqui vai me dar essa integral n RT, a integral vai ser ln de V substituído nos pontos V1 e V2. ln de V2 menos ln de V1 é logaritmo de V2 sobre V1, propriedade do logaritmo. Então, o que a gente obteve aqui? Um resultado muito interessante, que eu sei calcular o trabalho numa isoterma. Tá certo? Eu venho do ponto 1 ao ponto 2, seguindo uma isoterma, temperatura constante. Então, o cálculo desse trabalho é dado por nRT, que é constante, repito, logaritmo de V2 sobre V1. Eu sei o volume inicial, sei o volume final, conheço essas constantes, eu sei calcular esse trabalho. Tranquilo? Então, se o meu processo é isotérmico, eu tenho o cálculo do trabalho feito sobre o sistema. Se o volume estiver crescendo, como é o caso aqui, se eu estiver indo de 1 para 2, o sistema está fazendo trabalho sobre o pistão e está perdendo calor. Se eu estou indo de 2 para 1, eu estou empurrando o pistão, estou diminuindo o volume. Então, voltando aqui para a minha primeira lei, quanto é o ΔU nesse caso aqui? ΔU é igual a 0. Por quê? Porque eu estou me deslocando, eu estou evoluindo seguindo essa isoterma. A energia interna não muda, então Q é igual ao trabalho. Então, o que é o trabalho para eu me deslocar nessa isoterma é numericamente igual ao calor cedido ao sistema, tá ok? Então, se a temperatura é constante, Q igual a W. Razoável isso? Então, nesse caso aí, para passar de um volume V1 para um volume V2, eu cedo calor ao sistema, e para que a temperatura não mude, eu faço isso numa taxa tal que o calor cedido é transformado em trabalho. Tá ok? Então, a gente vai usar porque eu estou falando de calor específico molar aqui. Ok, está razoável isso aqui? Então, tem um processo isotérmico, o calor cedido. Como é que eu calculo o trabalho? Sabendo que a temperatura é constante, eu sei calcular essa integral, e então eu afirmo que o calor cedido é exatamente igual ao trabalho fornecido. Muito bem. Então, vamos falar de outro conceito. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper, essa aula vai ser realmente curta, vou interrompê-la aqui, e na próxima aula a gente faz exercícios e continua